Bem? Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, irmão. Sim, estamos aqui hoje para mais um momento de louvor e adoração ao nosso Senhor Deus, nosso Pai, aquele que entregou seu Filho, ao seu Filho, que a si mesmo se entregou, e ao Espírito Santo, o nosso Deus, que nos consola, nos guarda, nos constrange, nos leva a lugares altos, traduz aquilo oração de desespero, sem palavras que chegam ao trono do Pai. Gostaria que a gente iniciasse esse momento numa palavra. E aí eu peço que vocês abram o Salmo 1. Salmo 1. E hoje eu vou ler na versão atualizada, a versão nos dias de hoje, né? A versão King James. Então, a Bíblia do Grande. E ela diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas flores não murcham, e tudo quanto realiza prospera. Amém? Então, que assim seja o nosso Deus. Que a gente percebe nessa palavra, amor, que ao ser humano só tem dois caminhos. Ou você se centra em conhecer a Deus, e a buscar a Deus, e a viver a sua palavra, em realidade, em espírito, em verdade, ou ele é um zombador que se senta com os outros no sentido de trazer justiça. Ou você traz vida em Deus, ou você traz uma bênção longe de Deus. E aí, se você traz a vida em Deus, seu caminho ele é seguido de processos que te levam a mostrar o quanto no tempo certo o Espírito é. E o quanto todas as coisas que você se dedicar a fazer prospera em Deus. Amém? Vamos orar? Louvar ou orar? Então vamos orar, vamos louvar e depois a gente ora. Nós escolhemos um louvor que ele fala muito ao nosso coração, fala muito conosco. E como brevemente a gente vai editar todos os nossos encontros, porque os louvores eles não são permitidos, porque para que nós possamos propagar esses louvores, teremos que pagar, né? E como a gente não pagou em casa, a gente não pode fazer isso. Então, de antemão, eu estou avisando os irmãos que é provável que depois vocês só encontrem só as palavras. Mas você que está assistindo agora conosco, a gente quer compartilhar esse louvor com você, que fala um pouco do que vai ser ministrado hoje. Ele tem uma letra linda ao nosso coração. Medita nessa letra. Fala, Senhor, nossos corações, ó Deus. Ministra em nós, Espírito Santo. Oh, meu Deus.
Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. E do céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. Aleluia. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro. Eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebra a minha cura mesmo que eu sinta dor. Mesmo que o choro dure a noite toda, a alegria virá logo de manhã. Pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo. Eu já não vivo pelo que eu sinto, é só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde não se andar, não para. Primeiro Cristo, depois eu vejo, se eu confio, depois eu vejo. Leva-me pela estrada da fé, aonde não se andar, não para. Primeiro Cristo, depois eu vejo, se eu confio, depois eu vejo. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Aleluia. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Tem o céu como telhado e as estrelas como prova da tua promessa. Da tua. E eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro. Eu resolvi ficar por lá. Eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor. Mesmo que o choro dure a noite toda, a alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto, é só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, eu já não vivo pelo que eu sinto, é só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Olha, vai pela estrada da fé, aonde não se andar, não é nada.
preciso, depois eu vejo se eu confio. Nunca pensar que ela não sente, a pensar não precisa ver. A pensar que ela não sente, ela me faz andar. A pensar que ela não sente, a pensar não precisa ver. A pensar que ela não sente, ela me faz andar. A pensar que ela não sente, a pensar não precisa ver. A pensar que ela não sente, ela me faz andar. A pensar que ela não sente, a pensar não precisa ver. A pensar que ela não sente, ela me faz andar. Leva-me, Senhor, oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. E mesmo que for, depois eu vejo, se eu confio. Por isso eu vejo, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Depois eu vejo, sim eu confio, por isso eu vejo. Aleluia! Aleluia. O Senhor sempre quer nos conduzir por uma estrada da fé. Amém. Como o pastor Henrique falou, o Senhor sempre nos conduziu para a estrada. Porque Ele quer que a gente esteja lá. Que a gente experimente do futuro e não queira viver nesse presente, mas estar nesse presente no momento lá no futuro, onde as coisas que Deus prometeu já aconteceram e a gente precisa esperar por frente. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não consiga tocar, é o jeito. Foi criado em Deus para nós. E nós te damos graça por esse momento de comunhão, Senhor, de celebração em Ti como igreja. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que Tu faz pelas nossas vidas, pela forma como Tu nos guia, nos conduz, nos leva. Senhor, e essa estrada da fé, Senhor, a gente só consegue ir porque Tu existes em nós. Porque Tu injeta fé em nós, Senhor. A Tua palavra diz que nada de nós mesmos pode ser feito. E é por isso que vivemos dentro de Ti, Senhor, esperando de Ti, buscando de Ti, nos debruçando em Ti, Senhor, no Teu Espírito, lavados pelo sangue do Teu Espírito, do Teu Filho, Senhor, guiados pelo Teu Espírito, Senhor, vivendo debaixo da Tua graça. Esse precisa ser o nosso caminho, Senhor, acreditando que as coisas que ninguém consegue ver, e que muitos que ouvem a nossa voz só dizem, eu só vejo uma pequena nuvem. E não consegue perceber que é o sinal das tuas chuvas, das tuas bênçãos. Fazer, Senhor, e nessa noite, Senhor, nós te pedimos que tu conduza a língua, conduza o cérebro, conduza a mente, todo o processo de pensar e falar da pastora ele. Para que ela traga, Senhor, o teu rema, a tua palavra direto do teu trono para a nossa vida. E o nome do Senhor assim pedimos, Pai. Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial para nós, porque na semana passada alguns fundos até estranharam, falaram assim, eu senti falta de você, não teve culto. Na verdade, o culto a gente tem todo dia. Todo dia a gente tem um culto. A nossa vida é um culto para Deus. Quando você vai a um encontro religioso, onde outras pessoas vão, e lá tem louvor, tem palavra, ali você está consumando o seu culto. Você está apresentando a Deus o teu culto racional, que é a tua vida. O culto é todo dia. Ele não acaba.
Hoje você prestou culto a Deus para a sua vida. Hoje teve um fruto a ser apresentado. Assim como Caim e Abel apresentaram frutos diante de Deus. Ambos apresentaram, refletido ali naquela oferta, o culto devocional de quem eles eram. E um era cheiro suave a Deus, e o outro era odor. Deus não conseguia aceitar, não era cheiro suave. Então, na noite deste dia, quero convidar você a uma palavra que o Senhor já tem ministrado ao meu coração durante quase todas essas 3 semanas anteriores. A gente ficou sem luz durante o período de carnaval, logo assim também ficamos sem internet, mas o Senhor cuidou de nós. Incrivelmente, a casa permaneceu fresca e, incrivelmente, afastou os mosquitos. A gente fala isso, a pessoa fala assim, mentira, pastor. Não, foi algo muito tremendo. A gente experienciou algo muito gostoso em Deus. E Deus quer que você experimente coisas com Ele. E para isso você precisa abrir seu coração. Deus quer ter uma experiência contigo. Você lembra do lugar onde você ouviu Deus a primeira vez? Lembra, pastor João? Você lembra do lugar onde você teve esse encontro com Deus a primeira vez? Você lembra disso? É isso que nós vamos falar na noite deste dia. Eu quero te convidar a abrir comigo, por favor, o livro. Aqui é a pretinha. A gente encontrou ela na rua. Talvez ela não lembre o lugar do encontro. Mas que bom que ela está aqui, porque já dá uma data a palavra. Eu tenho certeza. Ela pode não lembrar talvez do dia do encontro, mas ela sabe o lugar onde ela deve estar. É por isso que ela veio ficar aqui. A palavra diz que o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não conhece o seu. E quando a palavra vem nos dizer isso, não é no intuito de posse, é no intuito de intimidade, de relacionamento. O Evangelho ele é relacionamento. É Deus querendo se relacionar com você o tempo todo. E aí os bichos, a palavra está dizendo, os bichos conhecem quem eles devem afeto, amor, carinho. Devem não, porque eles fazem isso gratuito, né? Mas o homem parece que ele não conhece. Ele não Jesus. A repreendido em nome de Jesus. Abre comigo no livro de João. João 21. João, capítulo 21, a partir do verso 3. A gente vai falar sobre o lugar da intimidade, o lugar do relacionamento. Então vamos lá. João 21, a partir do verso 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Os discípulos responderam, né? Sem saber que Jesus era Jesus. E Jesus lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois
e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, não quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Como que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima em pão. E disse-lhe Jesus: "Trazei 2 peixes e agora apanhaste." Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: "Vinde, jantai." E nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem és tu?", porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de ter ressuscitado, disse Jesus a Simão Pedro: "Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." E disse-lhe: "Apacenta os meus cordeiros." Tornou a dizer pela segunda vez. Tornou a dizer a segunda vez: "Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me?" E disse-lhe: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." E disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." E disse-lhe terceira vez: "Simão, filho de Jonas, ama-me? Amas-me?" Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: "Ama-me, amas-me?" E disse-lhe: "Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queira." E disse-lhe: "Isso significa que com a morte havia de glorificar a Deus." E dito isso, disse-lhe: "Segue-me." Eu um texto, né? Geralmente eu leio um pedacinho e deixo o Espírito Santo ir falando. Mas na noite desse dia, eu precisava ler isso tudo, para que você que está aí do outro lado entenda uma coisa. Jesus, no começo de sua jornada, havia convidado 12 homens para serem seus discípulos. E Jesus, ele encontra Pedro pescando. E ali nasce uma amizade. E no dia dessa pesca, olha que interessante, Pedro tinha pescado a noite toda e não tinha conseguido pegar peixe nenhum. E aí o que Jesus faz? Jesus manda ele voltar no mar. Ele fala assim: "Tu agora é pescador, sabe mais do que a gente? A gente tem a profissão, mas Jesus é o dono do peixe, Jesus sabe do tal peixe." E aí ele volta. Ele fala assim: "Joga a rede à direita." E aí talvez Pedro foi mais por obediência. Mas ele sabia, ele não é pescador. E ali Jesus prova que ele não era pescador mesmo, mas ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E ele dá uma prova para Pedro disso. Ali, Jesus estava resgatando Pedro de onde eles se encontraram, de onde Deus manifestou a sua graça. Às vezes Deus te leva a lugares que você fala assim:
Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ele quer te lembrar de quando ele manifestou a graça. E sabe quando Deus faz isso? Quando eu e você estamos nos afastando do propósito dele. A Bíblia diz que o Senhor, ele corrige a quem ele ama. Então ele leva uma correção de uma forma muito gostosa. Eu permiti que vocês não pescassem a noite inteira, para que agora vocês voltassem debaixo da minha palavra e vocês lembrassem, esse é o Senhor. Tem coisas que acontecem na nossa vida que você vai passar e você fala assim, meu Deus, eu estou passando por isso. Aí de repente vem o livramento, ou vem a cura, ou vem a glória, vem a salvação, e você fala, é o Senhor que está aqui. O Senhor estava aqui, eu não sabia. Fique dessa palavra. Quando foi algumas semanas atrás, uma pessoa me perguntou no Instagram, assim, pastora, já que você é pastora, manda uma palavra aí. E aquilo ali veio no meu coração também. Já que você é pastora, é como se fosse uma indagação. E aí no meu coração eu falei, não que provar pro outro quem eu sou. Eu tenho que saber isso em Deus, não pro outro. Mas ao mesmo tempo eu falei, essa pessoa talvez seja essa indagação porque ela quer realmente conhecer Deus. Só que esse conhecer Deus não sou eu que vou conseguir fazer. Por isso que a palavra diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da mentira, é o Espírito Santo. Porque é ele que tem esse papel de convencimento. Então, nada do que eu digo ou faça, talvez seja capaz de conseguir fazer o convencimento. Pode contribuir para você conhecer Deus, mas não consegue convencer. Convencer é o Espírito Santo que vem, nos mostra, nos molda, nos trata, nos cura. E aí, o Senhor me lembrou de uma palavra, como vocês viram, aqui disse bem claro, é a terceira vez que Jesus aparece. A primeira vez que Jesus apareceu, vamos ler aqui comigo, e foi lindo. Vamos lá em Lucas 24, a partir do verso 36. Perdão, essa vai ser a segunda, porque a primeira foi no caminho de Emaús. Mas eu quero falar da segunda vez. Na segunda vez que Cristo aparece, olha só. Lucas 24, a partir do versículo 36. Diz assim, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, Pai seja convosco. Quem estava falando eram os discípulos que encontraram Jesus no caminho de Emaús. Então chegaram lá falando, a gente viu Jesus. Enquanto eles falavam, Jesus apareceu. Aos 12, olha só. E no versículo 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estás perturbado? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, tende aqui algumas coisas que comer? Então eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, porque ele tomou e comeu diante de todos eles. E disse, com estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, e convinha, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Só até aí.
Jesus aparece aos discípulos. O que ele fala? Olha aqui, ó. Olha a minha mão. Olha os meus pés. O que tem de comer? Estou com fome. Ah, tem peixe, tem carne de mel. Ótimo, vamos comer. Caramba, não está morto, está aqui comendo. Imagina os discípulos, né? Alegre. Caramba. Só que um outro evangelho, que a gente não vai lá agora, mas é só para a gente saber isso, acontece uma coisa muito engraçada. Ele não estava lá no meio. E aí ele chega lá, e os discípulos são todos animados, contando. Olha, a gente viu Jesus. Ele voltou, ele apareceu. E aí, o que Tomé diz? Se eu não tocar nas suas chagas, eu não crerei. E aí muita gente fala assim, Tomé é fraco na fé. Tomé é duvidoso. Tomé é incrédulo. Dessa primeira visão que as pessoas têm, mas não é. Porque se você olhar no Evangelho de Lucas, todos eles estavam o quê? Amedrontados. Todos eles. Mas quando eles têm a experiência de tocar nas chagas, de olhar assim, está ferido mesmo, de ver ele comer, eles falam, Jesus ressuscitou. Tomé, quando ouve dos discípulos falar, fala, se eu tão somente não tocar, se eu não tocar nas chagas, eu não vou crer. O que Tomé está dizendo? Vocês tiveram a oportunidade de tocar no Mestre, de sentir as chagas dele. Vocês tiveram a oportunidade de comer com ele. E isso aí que vocês tiveram vai ficar marcado para sempre no coração de vocês. Mas eu não tive isso. Eu não toquei nas chagas. Eu não comi com ele. Eu preciso ter essa experiência. Porque isso vai ficar marcado na minha alma. Eu tenho certeza absoluta que isso vai me fortificar para dizer: Jesus ressuscitou. E quando eu disser, eu não vou dizer, me contaram que Jesus ressuscitou, eu vou dizer, eu vi. Esse foi o meu lugar do encontro. Ele me encontrou e eu toquei nele. E eu toquei nas chagas da sua mão. E eu toquei no seu lado. Esse foi o meu lugar do encontro. E hoje, eu vejo uma igreja que ela não quer lugar do encontro. Ela quer o testemunho do outro. O que eu recebo de pedido de estudo. Ah, me diz aí o estudo. Me diz onde está escrito. Não, eu não consigo provar para você isso, porque isso é uma experiência pessoal intransferível. É você e Deus. Você precisa tocar na chave de Cristo. E quando isso acontecer, ninguém mais tira isso de dentro de você. Podem apontar e falar, você não é de Deus. Mas aqui dentro você sabe que arde. Arde dentro de você o Espírito. Você sabe que você tocou. Você precisa ter o seu lugar do encontro. Você imagina, eu fico pensando, quando Lázaro passou diante daquele cemitério, viajando, está lá andando com os amigos, aí passou diante do cemitério. Quando ele olha para o cemitério, ele fala, foi ali, ó, na cova número 214, quadra B, estou conjecturando, tá? Não sei qual número ele estava enterrado, mas ele disse, foi ali. Foi ali que Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E eu tive o meu encontro com Deus. E minhas irmãs Marta e Maria tiveram o seu encontro com Deus. Porque elas viram. Porque elas sentiram. Porque elas foram movidas ao lugar do encontro.
O encontro que aconteceu com Marta e Maria, quando Jesus visitou elas na casa delas e ficou lá ministrando. Não aconteceu o encontro. Tanto que quando Jesus volta lá, elas estão tão incrédulas que elas falam: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque não houve o lugar do encontro ainda. Enquanto não acontecer o lugar do encontro, enquanto isso não for real, aí você vai voltar, você vai dar voltas. E você vai dizer assim: nossa, irmão se afastou. Porque quem tem o lugar do encontro, até quando se afasta, ele lembra do lugar do encontro. Permanece. Vou voltar para a palavra, deixa eu falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que eu tinha por volta dos meus 15 ou 17 anos, não lembro. Mas aconteceu algo muito incrível. As pessoas estão brincando aqui. Aí eu acho que me moveu um pouco a câmera. Mudar uma jeito, por favor. Moveu? Eu lembro que eu falei que eu tinha me afastado. Estou desviada. Vou sair da igreja. Esse eu vou dizer: então você não teve lugar de encontro. Olha o que aconteceu. Aí meus amigos fizeram um passeio para uma ilha. E eu fui para essa ilha. E lá já estava combinado que a gente ia beber, que a gente ia fumar, que a gente ia fazer de tudo. Eu estava afastada, então não queria saber de nada. Aí no primeiro dia, eu me peguei olhando para o céu e cantando. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Afastada. Aí, no segundo dia, eu ali no meio de todo mundo, fazendo aquilo tudo, bebendo. Eu só senti o cheiro da bebida e eu estava indignado. Não conseguia beber, me ofereceu o cigarro, não conseguia fumar. Porque aqui dentro estava ardendo. Eu me dizia: você não pertence a esse lugar. Você teve um encontro comigo. E eu vim aqui te buscar. E aí, o que aconteceu? Passamos ali a semana inteira eu acho que foi de carnaval. Quando nós voltamos, preste atenção nisso, pessoas vieram falar comigo. Eu senti algo muito forte quando eu estava perto de você. Eu lembro que uma amiga minha, ela falou assim para mim: eu não vou me morar com ninguém aqui nessa praia. Porque esse lugar é muito especial para eu tragar com qualquer pessoa. E eu não sabia que era Deus que estava tocando no coração dela. O que aconteceu? Depois da volta daquela ilha, em um mês, aquelas pessoas conheceram Jesus. Elas aceitaram Jesus. Eu não vou dizer que foi por causa de mim, mas foi por causa do que eu levei. E eu, imediatamente depois daquilo, já voltei de novo. Falei: não consigo ficar longe de ti. Porque eu lugar no encontro. Estava aqui dentro, forte demais, que eu pudesse deixar. Jesus sabia o lugar do encontro de Pedro. Então, quando ele o visita, ele só traz de volta a memória. Por isso que eu estou querendo dizer assim: lembra de onde caíste. Porque onde você caiu é geralmente o lugar que tenta pagar o lugar do encontro. E aí, onde é que Pedro caiu? Quando ele negou Jesus. Aquele negar de Pedro, talvez, era mais forte do que o chamado dele. Ele não conseguia ver que o chamado dele tinha mais peso do que ele ter negado. Mas, às vezes, quando a gente erra com Deus, a gente fica tão triste, fica tão amargurado, a gente se acha que não, eu errei contra Deus, então eu não posso mais estar com ele. Pode. Pedro fez o que todo mundo faz com o Leco. Foge. E foge no caminho reverso do encontro.
Adão. Deus o visitava todos os dias no pôr do sol naquele lugar. O que ele fez? Foi para outro lugar e se escondeu. Fugiu do lugar do encontro. Talvez você possa ter errado ou falhado. E isso te levou a fugir do lugar do encontro. Jesus vai te buscar nesse lugar. E te fazer viver de novo no lugar do encontro. Ele fez isso comigo. Ele fez isso com Pedro. Ele fez isso com Adão. Moisés, quando mata um homem, o que ele faz? Ele foge do lugar do encontro. Porque foi no palácio que ele encontrou Deus. Que ele encontrou sua genealogia. Que ele encontrou sobre sua família. Ele foge do lugar do encontro. Mas Deus faz ele voltar para o lugar do encontro. E muita gente acha hoje em dia que o lugar do encontro é dentro do templo. Mas o lugar do encontro é algo muito específico dentro de você. E você vai carregar para sempre. É como quando você conhece alguém que você ama. Você fala, foi aqui que a gente se conheceu. Eu lembro até hoje. Onde eu acho que eu comecei a apaixonar pelo pastor João. Foi num banco de uma praça. E ele começou a me dar ouvidos. E olha que eu gosto de falar. E ele ficou me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo. Eu falei, tá tarde, vai embora. Ele me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo. E ia acordar cedo no outro dia. Eu falei, nossa, que coração lindo. Então ele foi me conquistando. Jesus sabe o lugar que eu estou. Assim como ele fez na vida de todos os outros. Eu dei o exemplo de Lázaro. Mas eu fico imaginando Timeu, Bartimeu é filho de Timeu. Então ele não tinha nem nome, perdão, não é Timeu. Filho de Timeu, passando à beira do caminho, olhando para um. Foi aqui que ele me encontrou. Foi aqui que a minha cegueira teve fim. Foi aqui que eu larguei a minha capa. Foi aqui o meu lugar do encontro. Eu fico imaginando Natanael passando debaixo da figueira e falando assim, foi aqui que ele me viu. Foi debaixo da figueira. Nunca esqueça que você tem um encontro com Deus. E esse lugar do encontro é muito precioso. Então Jesus, ele faz uma coisa que é linda. Ele faz o reverso. Você me negou 3 vezes, não me negou? Então agora eu vou fazer você diante do inimigo, diante do mundo espiritual, me honrar 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O lugar do desencontro onde você me levou, o lugar do encontro onde você me afirma, onde você me reconhece, me declara o seu amor, apacenta as minhas ovelhas. Por isso que você fala, lembra onde você caiu? E arrepende-se. E aí tem o arrependimento na hora. Eu amo Jesus, eu neguei, mas eu amo. Eu amo. Me perdoa por eu ter te negado, por eu ter largado o caminho. E aí Jesus dá para ele o que ele deu para ele. Vou falar de novo. Jesus dá para Pedro o que ele recebeu de Pedro. Quando Jesus volta e ele está lá na casa com os 12, ele pergunta, o que vocês têm para comer? Tem peixe e tem pão. Tem pão de mel. Ele falou assim, lá na beira da praia, quando ele encontra Pedro, depois de Pedro ter fugido, depois de Jesus falar para ele lá pescar e voltar, o que ele faz? Ele assa o peixe. Eu estou te dizendo o seguinte, você pode pensar que eu estou com raiva de você pelas coisas que você fez, que eu não te quero, ou que eu te abandonei, mas eu estou te dizendo, eu estou te retribuindo o que você me deu. Porque eu nunca te esqueci, eu nunca te abandonei e nunca te deixei. Eu estou contigo todos os dias. Por isso Jesus disse, eu não vos deixarei órfão.
Vos mandarei o Consolador, o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome. Ele cumprirá todas as coisas. Pedro, quero que você lembre do nosso encontro. Porque enquanto você lembrar do nosso encontro, isso vai ser suficiente para a gente seguir em frente. Você precisa lembrar que você teve um encontro com Deus. Isso precisa estar no seu coração, porque o inimigo muitas das vezes vai querer trazer os desencontros, vai querer mostrar para você que isso é muito maior, só que não supera o amor que Deus tem por você. Existe um lugar de encontro. E é por isso que Tomé fez a coisa mais correta. Ele disse: eu preciso sentir, eu preciso ter essa experiência. Quando foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Quando foi a última vez? Você precisa ter experiências com Deus, porque senão elas se seguram no momento do dia mau. O dia mau, ele acontece. Às vezes, pelo tempo, às vezes, pelo acaso, às vezes até por causa da própria pessoa. Como foi Pedro. Pedro foi buscar o dia mau. Mas Jesus foi procurá-lo novamente. Porque ambos tiveram um encontro. E aí, agora você entende o que a gente leu esse capítulo quase todo, que a gente precisava entender essa fuga de Pedro. Presta atenção agora no que aconteceu. Jesus vem a primeira vez, encontra dois discípulos no caminho de Emaús. Ok. Pensa que os discípulos ali foram suficientes para eles poderem caminhar e voltar ao caminho? Não foi. Aí o que Jesus faz? Jesus aparece aos 12 agora e mostra as suas chagas para ver se isso ajuda eles. Não foi o suficiente. Porque Pedro, ao invés de ir e fazer a vontade do Senhor, e permanecer, ele volta ao lugar onde tudo começou. Ele volta para o mar e leva os seus irmãos. Ele volta para o mar. Jesus vai buscá-lo. Porque Jesus sabe que havia ali uma ferida. As feridas de Jesus estavam expostas, mas as feridas estavam ocultas. Às vezes tem ferida em você que ninguém está vendo, mas está falando. Jesus viu. E Ele quer ter um encontro com você para curar essa ferida. Você precisa abrir o seu coração e permitir ter esse encontro com Jesus para que Ele cure essa ferida de vez. Assim como Ele fez com Pedro. Por isso que você vê Pedro dizendo que ele chorou. Ele se entristeceu. Quem estava de fora olhou e falou assim: está triste. Não, não está triste. Ele está chorando, ele está limpando. Ele está curando a ferida. A ferida era negar Jesus. A cura era confessar Jesus. Talvez a sua ferida seja em casa, ou na família, ou no trabalho, ou pessoal, seja na internet, seja na língua, seja no olho. Jesus sabe onde é a ferida. Ele está esperando você confessar. Ele está querendo que você volte ao lugar do encontro. Esse lugar foi feito só para você. Esse lugar só seu. E aí, não dá para eu fazer uma receita de bolo. Tá, pastor João? Não dá para eu dizer assim, ó. O que me curou foi que eu orei, eu subi um monte, eu fiz jejum. Não. Porque é muito pessoal. É íntimo. E Jesus quer visitar essa intimidade sua. E quer expor essa ferida para sarar. Tem uma música
música que diz assim: bendito Deus, Senhor, pois ele nos despedaçou e nos sarará. Eis a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. É isso. O Senhor conhece a sua dor e conhece exatamente o que te motivou a fugir do lugar do encontro. E nessa noite trouxe uma palavra dizendo: vamos voltar ao lugar do encontro, vamos ser sonotores, porque isso não entra marido, não entra mulher, não entra filho, não entra neto, não entra mãe, não entra pai. É você com Deus, não em Deus, com Jesus. É individual, é íntimo, é pessoal. E Jesus sabia que ele só precisava ir batizar Pedro. Aí eu te digo mais uma coisa. Quando Pedro volta, por isso ele fala: confirma aos teus irmãos, apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus não ficaria mais ali. Jesus sabia a autoridade e o poder que havia sobre a vida daquele homem para cuidar daquelas pessoas, ao ponto de que ele volta para o mar e aquelas pessoas voltam com ele, que eram discípulos de Jesus, que tinham andado com Jesus, que tinham ouvido de Jesus, que tinham visto maravilhas. Mas eu quero dizer, maravilhas não duram. Não duram. Mas o João tem uma palavra que é tremenda. Ele fala sobre o povo no deserto, que o milagre só durou 3 dias. Eles viram um milagre imenso. No terceiro dia estavam orando. Porque não é um milagre, não é a bênção, não é a prosperidade. Uhul, ganhei um carro, uhul, emprego novo, aumento de salário. Não são essas coisas. É o lugar do encontro. É isso que move o nosso coração. E aí, quando você tem isso, todas as outras coisas você aprende a lidar. Porque elas se tornam apenas coisas. Elas tomam o lugar delas. Jesus, essa noite, está nos dizendo: volte ao lugar do encontro. Permaneça no lugar do encontro. Porque é nele que eu vim falar com você. O lugar do encontro de Pedro, ele não é onde Deus faz um milagre. Ele é onde Deus cura. E a partir dali, toda vez que ele andar, ele vai saber o porquê que ele está andando em Deus. Porque ele foi curado. Nós fomos a um culto que o irmão nos convidou, porque ele foi consagrado. E durante a pregação, o pastor dizendo assim: olha, quando você for orar por algo, ora só 3 vezes. Não consegui tornar essa palavra real para mim. Porque não é uma receita de bolo de intimidade. Não, porque Paulo orou 3 vezes, Deus tirou os filhos dele da carne. Deus não tirou, só foi uma graça, só foi uma graça de basta. Mas a palavra diz que Ana orou várias vezes. Intimidade com Deus é algo muito pessoal, não é uma receita de bolo. Então, por mais que eu falasse qualquer coisa para aquele jovem que fez a pergunta, nada poderia substituir, ou tomar o lugar daquilo que Deus quer fazer na vida dele. Então, eu posso orar e clamar a Deus para que alcance aquele coração. E agradeço por ele ter feito esse questionamento, porque gerou essa palavra no meu coração. Uma palavra que nos mostra que não é por muito falar. Não é, nunca foi. Mas sim pelo Espírito. Não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito. Não é
pelos milagres, pelas bênçãos, pelos prodígios, é pelo Espírito. Se o Espírito não soprar, os ossos não voltam ao lugar e o corpo não ressuscita. Pode esses ossos viverem? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Por que está dizendo? O teu Espírito me conhece. E sabe por que ele está dizendo aquilo? Porque agora Pedro entendeu que o que ele fez de errado não anulou quem ele é em Deus. Ei, o que você fez de errado não anulou quem você é em Deus. O teu chamado, o que Deus tem com você, o teu lugar do encontro não foi anulado. Mas é você que precisa crer. E é por isso que naquele momento ele falou, tu sabes, o Espírito me conhece. Como diz o salmista, tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim põe tua mão. Tu me conheces, Senhor, mais do que eu mesmo. Tu me entreteceu ali no ventre da minha mãe, tu me conheces. Então, tu sabes. Eu nada posso mentir ao que está em ti. Então, não existe uma receita de bolo para caminhar com Deus. Caminhe. Busque a Deus. Ouça a Deus. Leia a palavra. Medita em Deus. Porque esse é o caminho. É íntimo, é pessoal e invisível. O lugar do encontro pode acontecer no lugar. Mas aquele lugar vai ser apenas a referência. Porque de verdade, o encontro a gente marca aqui dentro, não lá fora. Toda vez que eu passo no de Meriti e vejo aquela ruazinha da igreja, onde eu comecei a congregar, eu lembro com euforia de tudo aquilo que eu vivi. Mas tudo aquilo que eu vivi não ficou lá, ficou aqui, está aqui. Então não perca esse lugar do encontro. Porque ele não está lá na praia, não está lá dentro do cenáculo, não está lá na pesca maravilhosa. Não, não está. Não está na praia quando vai comer o peixe. Ele está dentro de você e você não pode deixar morrer. Esse é o lugar do encontro, onde Deus te visita. Por isso que Jesus falou, quando orares ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta. Ele não está falando do lugar de você, ele está falando, está com você, está dentro de você. E você não pode permitir que as coisas que aconteceram te façam esquecer do encontro. Para encerrar, por mais que Adão e Eva tivessem se escondido, o encontro já havia acontecido. E eles sabiam quem era Deus. Mas eles só sabiam quem era Deus até o erro. E sabe o que Deus visita eles depois de errar? Porque Deus quer mostrar para eles quem é Deus depois do erro. Deus quer te visitar todos os dias. Vai te mostrar que o lugar do encontro não é o Éden. É o que eu tenho contigo. Eu, Deus, o que eu, Deus, o Senhor, tenho contigo. Esse é o lugar do encontro. E eu não quero que você jogue ele fora por nada neste mundo. Amém? Ó Senhor, nós agradecemos por esse momento aqui. Colocamos o nosso coração, a nossa vida dentro de Ti. E te pedimos, Pai, nos permita viver o lugar do encontro todos os dias. Que a gente não perca isso, que a gente não se afaste disso. Não nos permita, Senhor,
esquecer o teu encontro. Mas antes, gera arrependimento no nosso coração, na nossa mente. Porque não é racional. É algo muito feito pelo teu Espírito. Não tem um numerático, não é uma soma, não é uma receita, não tem um organograma, é livre, genuíno, invisível. Visita os nossos corações neste momento. Se há alguém que, por algum motivo, saiu do lugar do encontro, ou se esqueceu do lugar do encontro, traz de volta, Senhor. Restaura o lugar do encontro em nossos corações. Porque os céus, eles estão abertos. Nós temos vivido céus abertos. Mas se houver uma fuga do lugar do encontro, nós não conseguimos perceber que ele está aberto. Assim como os Pedro, enquanto todos viam um apedrejamento, ele viu o céu aberto. Porque ele não tinha esquecido o seu lugar do encontro. Então, Senhor, nos permita, por favor, todas as manhãs, a lembrar do seu lugar de encontro, da tua visitação, da tua bondade, do teu amor. Te agradecemos, Pai, por este momento aqui. Em nome de Jesus. Amém. Em teu amor, vou entregar meu coração. Só teu amor pode curar a minha dor.
O lugar do encontro nos permite sentir no coração que Ele é o Senhor. Ele é o local de morada, é o local de adoração, é o local de manifestação da graça do Senhor. O lugar do encontro. Lembro bem o lugar do encontro. Quando todos esperavam que o final estava chegando, o lugar do encontro, para mim, foi o lugar do onde ele me tirou de onde eu estava definido, que não saía. Me estabeleceu o lugar do encontro. E esse é o lugar. Porque gravamos nesse coração, que tem eu sou, porque eu fui. Vamos orar. Senhor, nós louvamos porque são especiais, específicos, únicos. Ninguém tem igual, porque tu não nos trata, Senhor, da mesma forma que tu trata cada um segundo a tua vontade, segundo a história desse, e o sentido que tu apresenta faz para essa história. É uma repetição especial. Obrigado, Senhor, por promover um lugar especial, mas a gente pudesse vivenciar, Senhor, a maravilha que é ser o local da adoção, onde é registrado, esse é o meu filho. Aleluia.
Obrigado pela palavra, pelo alimento dos nossos corações. Por novamente renovar e restabelecer a nossa fé em Ti. Para que a gente possa dizer para o mundo: olha, o Senhor é o meu Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é meu Pai. Ele é o meu Deus, é quem confio, é quem me lanço, é quem me jogo. Você me vida de nós todos os dias desse lugar de encontro, para que a gente nunca esqueça. Nos ensina, Senhor, a buscar o nosso secreto em Ti e a vida de renovarmos todos os dias. A palavra diz que Tu operava meu Deus. E ouve porque o Teu Espírito é dentro de nós. E ouve porque o sangue do Teu Filho nos lava. E ouve, Senhor, porque o Teu trono está aberto e não há mais véu que nos separe. Porque nós fomos liberados em Ti para fazer isso que eu pergunto. Obrigado, Senhor, pelo lugar. Vamos ter essa notícia. O amor de Deus e a que acreditam que existe um lugar do encontro que transforma nossas vidas. E assim, por isso que assim tem sido. Amém. Amém. Esse é o nosso final. Eu vou ter que te encontro na sala.